Olá pessoal, bom dia para todos vocês. Gente, eu acabei de realizar aqui um acompanhamento, né, um atendimento psicoterapêutico e é interessante que a gente tem algumas reflexões, né, e eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive, que eu acredito que vai contribuir muito, né, para vocês. Pessoal, nós temos uma tendência, muitas das vezes, a querermos moldar, né, as pessoas. Nós criamos expectativas sobre as pessoas, queremos que determinadas pessoas ali do nosso ciclo social, por exemplo, tenham determinados comportamentos, ajam de determinada forma, né? E é interessante isso aí porque a gente sabe que cada pessoa ela vem de um conjunto de, de experiências, né? Cada pessoa ela carrega o seu próprio peso, né, da vida, né, questões de criação, questões sociais, né, o meio onde a pessoa foi criada, o tipo de educação que ela teve, enfim. Então, não tem como a gente esperar que as pessoas elas sejam da forma como a gente espera, né? E a frase que me pegou, né, que eu acabei trazendo, né, essa reflexão para a pessoa, né, que a gente estava tendo o diálogo, né, o atendimento, é a seguinte, gente, o trabalho ele é muito mais interno do que externo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não se trata necessariamente do outro, pessoal. Não se trata. Se trata muito mais de você. Se trata muito de como você recebe aquele comportamento da pessoa, como você lida com aquilo, como aquilo afeta você. Ah, Christian, então você está querendo dizer que nós não influenciamos as pessoas, que nós não podemos de alguma forma contribuir para que as pessoas mudem? Não, muito pelo contrário. Eu acho que você não tem a obrigação de salvar ninguém. Você, como uma pessoa que tem determinadas pessoas do seu ciclo social e tudo mais, você não precisa entrar numa missão de querer salvar as pessoas, transformar as pessoas e ficar com muito gasto mental, estresse mental de moldar aquela pessoa. Eu acho que o trabalho ele parte muito mais de você aprender a lidar com aquela pessoa, com as limitações dela, tendo paciência com ela, tendo compaixão pela realidade que aquela pessoa viveu. Então, a reforma, pessoal, ela é muito mais íntima do que externa. Nós conseguimos influenciar mais as pessoas pelo nosso exemplo, muito mais pelo nosso exemplo do que pela nossa palavra. Uma outra coisa que eu achei interessante também dentro da conversa que eu estava tendo, né, com a cliente, é que, pessoal, as pessoas, como eu falei, né, como elas já carregam, a gente vive num mundo, pessoal, onde as pessoas elas estão tão feridas, as pessoas elas estão tão machucadas pelos seus próprios contextos, pelas suas vivências, que muitas das vezes você tem uma intenção boa de querer chegar numa pessoa e falar para ela um bom conselho, dizer para ela uma coisa interessante que vai contribuir para ela. Mas muitas das vezes essa pessoa ela tá tão no mecanismo de defesa, o ego dela está tão na defensiva, que ainda que você fale como se fosse um anjo falando, com uma voz calma, com uma voz doce, com o sentido de contribuir, essa pessoa ela pode interpretar mal, ela pode levar aquilo para o pessoal e ela pode ainda achar que você está de alguma forma se achando acima dela, né? Muitas das vezes, quando nós vamos dar um conselho para alguém e a pessoa tem esse tipo de reação, é justamente por isso. É como se o ego dela ele tá tão machucado, ele tá tão na defensiva que ele pensa que você está querendo ser superior, né? A pessoa acaba achando que você está querendo dar uma lição de moral, como se você fosse uma pessoa superior a ela e tudo mais. E uma coisa que eu acho interessante, pessoal, quando a gente vai dar esses feedbacks ou vai dar um conselho bom para alguém, algo que eu acho que evita muito esse tipo de reação na pessoa, sabe o que é?
é a gente primeiro se fragilizar antes de tentar dar esse conselho. Eu explico. Quando você for conversar com alguém que você queira de alguma forma contribuir para essa pessoa com alguma palavra, seria interessante que antes de você chegar no ponto de falar para ela aquilo, você contar algum exemplo ou relatar algum tipo de situação sua aonde você se fragiliza, aonde você demonstra também a sua limitação. Porque quando você faz isso, a pessoa ela acaba se identificando. A pessoa, ao invés dela sentir que você está com um ar de superioridade, ao invés dela se sentir colocada na parede, assim como se você fosse alguém maior do que ela, dando a lição de moral, ela vai acabar entrando em sintonia com você, se identificando com você. É aquela coisa, pessoal, é se fragilizar, se colocar também no lugar de uma pessoa que tem suas próprias limitações, tem suas próprias questões a serem melhoradas, isso é humildade. Isso se chama humildade. E quando você traz isso para um diálogo, quando você traz isso para uma conversa com uma outra pessoa, isso faz com que a pessoa baixe um pouco mais a guarda e ela entre ali numa sintonia melhor com você. Então, essa reflexão que eu tive hoje, dentro desse contexto, desse atendimento, eu achei que seria de grande valia para cada um de vocês que acompanham aí o Instagram, acompanham aí os vídeos, e eu achei que seria muito interessante trazer isso para vocês, porque eu acredito que isso pode ajudar nas interações de vocês, nas relações de vocês. Então, a reflexão é essa. Primeiramente, ninguém tem a obrigação de salvar ninguém, ninguém tem a obrigação de transformar a vida do outro, né? Só porque você acha que a vida do outro tá errada, tá? Não, isso aí na verdade é um ato bem incisivo, né? Bem desrespeitoso na vida da pessoa. Eu acho que o trabalho é muito mais interno. É você fazer uma reforma íntima dentro de você para que você possa aprender a lidar com as limitações dessa pessoa, tendo paciência, tendo empatia, tendo compaixão. E se houver essas oportunidades de contribuir, eu acredito que, primeiro, essa contribuição ela é muito mais através do exemplo, né? Eu acredito que o seu exemplo cotidiano, suas atitudes, elas influenciam muito mais e acredite, pessoal, as pessoas observam sim, as pessoas observam, te acompanham, pode ter certeza que as pessoas observam você. Observam tanto as coisas boas quanto as ruins. E ao mesmo tempo que tem essa questão do exemplo, se houver um momento de ter o diálogo, se houver um momento de ter essa interação mais direta, primeira coisa, pessoal, a se pensar é: eu vou me fragilizar, eu vou expor minha limitação, eu vou expor que eu também sou um ser humano antes de eu falar a mensagem que eu vou falar para a pessoa. Porque, mais uma vez, pessoal, quando a gente também se fragiliza, quando a gente também se coloca nesse lugar de alguém que tem questões a serem melhoradas, que nós temos nossas próprias limitações, quando a gente se coloca nesse lugar de humildade, é muito mais fácil da mensagem ser passada. É muito mais fácil de você conseguir contribuir efetivamente para aquela pessoa. Então, essa reflexão eu queria deixar para vocês hoje aqui, e eu espero de coração que isso ilumine e guie um pouco os passos de vocês no dia a dia, no lidar com as outras pessoas, tá? Grande abraço.